Bom, só que agora eu tenho que fazer um fluxograma desse meu algoritmo, né? Eu venho apresentando ao longo do curso, até esse presente momento, aquele que eu chamo de fluxograma básico. Vamos lembrar como é que a gente trabalha um problema de inteligência artificial. Só que agora a gente tem que lidar com a realidade. Na vida real, nós vamos ter que sempre dividir, quer dizer, 99,999% das vezes, dividir os nossos dados em, no mínimo, duas partes. Dados de treino e dados de teste. Os dados de treino são usados para treinar o algoritmo e gerar o modelo. Os dados de teste são usados para testar o modelo gerado pelo algoritmo. Existem 5 formas básicas de abordar o problema. A primeira forma básica: o mesmo conjunto de dados para treino e testes. Ops, eu acabei de dizer para você que eu normalmente tenho que fazer essa divisão. A primeira forma de adotar um fluxograma é você não fazer uma divisão. Existe um caso especial onde isso aqui é válido, tá? Então, deixa ele aqui. A segunda forma nós chamaremos de holdout, a terceira de subamostragem aleatória, a quarta de validação cruzada, a quinta, eu não tenho o nome dele em português, é Freeway Data Split, que seria literalmente traduzido em separação de dados em 3 caminhos. Ou seja, neste número 5, eu não teria apenas dados de treino e teste, terá dados de treino, terá dados de teste, terá mais um item que nós chamaremos de dado de validação. Bom, suponha que você vai utilizar o mesmo conjunto de dados para treino e teste. Como é que é isso? Vamos, antes de terminar de leitura aqui, vamos olhar o nosso fluxograma. Eu tenho os meus dados, eu uso esses dados para submetê-lo ao algoritmo, produzo um modelo, envio ele para a avaliação, esse modelo recebe, né? Como é que eu faço isso, na verdade, né? Recebi no algoritmo, gerei o meu modelo, esse modelo recebeu os mesmos dados que foram usados para treiná-lo, e você tem as métricas de avaliação, que vamos ver na próxima aula, e você vai dar um feedback para o algoritmo se eu tenho que modificar alguma coisa ou não, até que você tenha um modelo, e depois esse modelo seria submetido ao deployment, à produção, aonde ele supostamente receberia novos dados para produzir novos resultados. Já adianto que essa última parte aqui não faz muito sentido nesse caso. Por quê? Porque essa abordagem não é muito confiável. Esse é um dos problemas desse tipo de abordagem. Existe uma tendência do modelo que foi produzido, de representar razoavelmente bem os dados que foram utilizados para o treinamento. Então, se você ficar preso no mesmo conjunto de dados, existe uma falsa segurança que você pode se deparar ao realizar apenas esse pequeno loop interno. Quando você usa? Quando a gente pode usar, ou seja, quando a gente pode não fazer uma divisão? Quando você tem uma falta de opção melhor. Quando não existe motivo ou não existiria dados de produção. Ou seja, você só de fato usa isso quando essa última etapa não existe, ou não existiria. Um exemplo é um famosíssimo banco de dados que apresenta as características dos dados associados àquelas pessoas que sobreviveram ao acidente do Titanic. Não estamos falando aqui de descendentes, porque descendente é um dado novo que pode surgir a cada tempo, né? Aqui nós estamos falando o seguinte, olha, tinha um navio, não sei quantas pessoas tinham no navio não, tá? Mas suponha que tem um navio, tinha 1.000 pessoas, dessas 1.200 sobreviveram, 200 estão aqui e 200 vai ser. Não vai aparecer amanhã um cara que saiu do meio do oceano, no meio do congelado, que nadou durante coisa e só foi descoberto que ele nadou e sobreviveu em 2022. Não, isso não vai acontecer.
Você tem dados que terminaram. Então, quando o dado em si só é a essência da análise, essa divisão perde o seu sentido, porque você não tem que submeter esse modelo a um novo dado para realizar uma característica. É diferente, repare bem, que é diferente de você fazer uma análise de todos os sobreviventes de naufrágios que já existiram para determinar o perfil dos próximos sobreviventes de naufrágio. Porque aí você está preparando um modelo para novos dados, para dados novos e futuros. Existem casos onde não vai haver novos dados. Acabou. Se você quiser lidar com a análise de um grupo pequeno, definido e limitado, não tem novo dado de produção. Aí você pode utilizar dados únicos com certos cuidados, tá? Porque o problema ainda persiste. Não realizar uma divisão para um modelo de produção é muito arriscado. Nesse curso, vai acontecer de nós fazermos alguns exemplos onde eu não vou fazer uma divisão, mas é porque eu estou dando aula. E dando aula, você pode, para diminuir a complexidade da explicação, pular a etapa de divisão dos dados para ir direto à etapa que você quer mostrar em algum momento. É claro que eu vou ter aulas onde eu vou mostrar as diferentes formas de realizar a divisão dos dados, mas haverá momentos onde você pode até fazer isso aqui direto. Mas toma muito cuidado, porque esse modelo gerado aqui, ele é muito específico e ele provavelmente não vai representar muito bem. Essa não é uma boa abordagem para produzir um modelo de produção. Não é. Porém, aquele algoritmo que nós já vínhamos vendo até aqui, que é o que nós chamaremos de holdout, é um bom início para fazer alguma coisa simples. Nesse algoritmo, você divide a base dos seus dados de uma forma aleatória em duas partes, uma para treino e outra para testes. Normalmente, 70% dos dados são utilizados para treino e 30% dos dados utilizados para teste. Isso pode variar sim, pode chegar aqui a 80 e aqui a 20, pode até ser menos se o número de dados for grande demais. Então, você pode fazer isso, ou você pode aumentar, assim, você pode mudar essa proporção se você tiver muito dado. Mas se você não tem muito dado, pode ser que você realmente queira chegar aqui, ó, com 70%, aqui 30%. Isso aqui é um bom palpite inicial. Você submete esses dados de treino ao algoritmo e o algoritmo gera um modelo que recebe os dados de teste, que produz as métricas de avaliação do modelo, que dá um feedback para o algoritmo realizar alguma modificação, seja de parâmetro, seja de algoritmo utilizado. Você utilizou o algoritmo 1 e agora você quer testar o algoritmo 2. E agora você vai gerar um novo modelo que vai receber, ou seja, você fica nesse loop até que você se considere uma pessoa com sorte de ter um bom modelo que você vai escrever em um código que vai ser somente usado pela pessoa que está lá precisando dessa solução de inteligência artificial. Quais são os problemas? Se você executar uma divisão aleatória de 70% por 30% dos dados em dois momentos diferentes, você terá dois conjuntos diferentes de treino e de testes. E você não tem como saber qual dos dois conjuntos é suficientemente bom o bastante para ser o que você considere o melhor conjunto. Que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma primeira divisão, então você tem um conjunto 1 de divisão, e você fez um teste, você descobriu que o modelo 1 era o melhor modelo. Aí você vem no outro dia, ou no outro momento, faz uma nova divisão de dados e testes aleatória. E você, ao invés de confirmar que o seu modelo 1 era o melhor, você acaba descobrindo que existe um modelo 2 que é melhor ainda.
Seu modelo 1 não ficou tão bom. Então, esse é o maior problema do holdout clássico. Quando você quer utilizar, é a forma mais simples de se lidar com um problema e uma forma mais simples, completa, de se resolver um determinado problema. É uma ótima primeira abordagem para ganhar um pouco de sensibilidade pessoal ao tipo de problema que você está utilizando. Então, ele é usado sim, mas ele não pode ser a única forma de você chegar na versão final do seu problema, do seu projeto. Se você de fato fizer isso, jogar esse modelo para cá, você pode ter muita sorte e ter um ótimo modelo, ou você pode ter um problema. Mas você tem uma solução para isso, que são as 3 outras formas que nós temos de fazer as divisões. As próximas 3 formas são formas profissionais que você pode usar quando desejar, para realmente produzir um modelo que você envie para a produção sem grandes dúvidas. A primeira é a subamostragem aleatória, que é uma forma de repetir o processo de holdout várias vezes, obtendo várias soluções diferentes. Basicamente, lembra quando eu disse, você fez o modelo 1, aí você faz o modelo 2, você obteve uma outra solução para confirmar ou negar que o modelo é diferente agora, porque você pegou um novo conjunto de dados, né? O que você está fazendo no subamostragem aleatória é, você pode fazer isso como uma forma de analisar o problema. Então, basicamente, você repete a divisão dos dados e testes várias vezes, repete essa caixa várias vezes, gerando vários modelos finais, por assim dizer, e usando o melhor modelo final que você quiser usar, baseado na métrica que você escolheu. Então, quando você usa... Qual o problema, perdoe-me? Qual o problema antes de falar quando? O problema é o custo computacional, que é maior, mas esse custo é inevitável, e o critério de seleção do resultado, que deve ser aplicável, replicável e bem claro. Nem sempre é tão trivial chegar a essas considerações finais a respeito desse critério. Quando você usa? É usual repetir o processo de holdout várias vezes quando você está realizando um processo de holdout. Porque você está ali querendo ver qual será vai ser a melhor solução, e às vezes você divide mesmo o dado várias vezes. Então é uma técnica razoavelmente usada, tá? Porque é meio intuitivo repetir o problema holdout várias vezes. Mas existem alguns algoritmos que são programados para repetir isso várias vezes automaticamente, né? Então você pode criar um algoritmo de otimização, olha só a otimização que nós estudamos antes, para realizar toda essa caixa vermelha aqui várias vezes, se apegar a uma métrica de sua escolha, dado o problema que você tenha, para então escolher qual é o melhor modelo que você vai utilizar para resolver o problema que você está se propondo a resolver. A outra técnica que nós podemos chamar é de validação cruzada. Essa técnica eu preciso explicá-la de uma forma mais ilustrativa. Eu tenho aqui uma escrita teórica, vou ler depois, porque é mais fácil você olhar aqui embaixo. Ó. Você tem os dados. Você divide os dados, aqui eu estou dividindo em 10 partes iguais. Cada conjunto de dados, você pegou os dados totais e criou 10 blocos de dados com 10%. Você vai fazer 10 modelos. Ok? No primeiro, esses são os dados de teste e esses 9 são os dados de treino. Na segunda vez, esse que foi teste, agora será treino. Esse treino 1, que era treino, agora será teste. Modelo 2. Depois, esse aqui será o dado de teste e esse outro que estava no teste volta para treino. E você alterna, permuta, até que todas as 10 partes tenham sido dados de teste uma vez na vida e as outras 9 tenham sido dados de treino.
Você produz assim N amostras, aqui eu estou usando 10 como exemplo, mas a questão seria 10 modelos, e desses 10 você escolhe o melhor modelo. Bom, então, você divide os dados em N partes e randomiza o processo de usar N menos uma partes para treino e a última parte para testes. Permuta-se até que todas as N partes tenham sido utilizadas como teste, é o chamado método K-fold. E a diferença para o anterior, para a técnica anterior que nós estávamos vendo, é que todos os N conjuntos iniciais são idênticos do início ao fim. Então, você fez uma divisão inicial em 10 grupinhos, por exemplo, tá? Assumindo 10, você pode usar mais ou menos. Mas você dividiu em 10 grupinhos, e esses 10 grupinhos serão os mesmos do início ao fim. Então, não são 10 amostragens aleatórias, tá? Os problemas que você tem são semelhantes aos da subamostragem aleatória, mas tem uma vantagem particular, que é o fato de você garantir que todos os blocos de treino, todos os blocos de dados passaram como testes por alguma vez. Você usa esse tipo de problema com certa frequência. Existem alguns softwares que embutem essa alternativa para você só selecioná-las, para você trabalhar a melhor ideia, e o modelo gerado no final é aquele que tem as melhores características dentre as opções usadas. É usado com uma certa frequência, portanto, também como uma semelhante aplicação em relação à subamostragem aleatória. É uma boa técnica, é uma técnica bem interessante para você levar em consideração na construção do seu problema, embora a última das técnicas seja a mais robusta de todas. Essa técnica, Freeway Data Split, ela divide os dados em 3 partes: dados de treino, dados de validação e dados de teste. Os dados de teste agora, eles têm uma função diferente. O que você antes conhecia como dados de teste, agora aqui são considerados dados de validação. Então, vamos ver aqui. Eu peguei os meus dados e dividi eles aqui nesse bloquinho azul aqui, com 60% dos meus dados para ser os dados de treino. Selecionei 20% dos meus dados para serem dados de validação e 20% dos meus dados para serem dados de teste. Submeti os meus dados de treinos ao algoritmo 1, algoritmo 2, algoritmo 3, algoritmo 4, que podem ser o mesmo algoritmo ou com parâmetros diferentes, ou, de fato, algoritmos diferentes. Gerei aqui tantos modelos quanto eu quis, modelo 1, 2, 3 e 4. Só que agora eu vou utilizar os dados de validação para avaliar quais são aqueles dos modelos que eu tenho, aquele que tem a minha melhor métrica. Então, tem uma métrica que eu vou utilizar para quantificar o erro do problema, e eu vou pegar a melhor métrica, que é o mínimo erro. Não necessariamente o menor valor, porque se você estiver falando de métrica como acurácia, por exemplo, você quer o maior valor de acurácia, mas a métrica é você que escolhe, tá? Então, de alguma forma, você tem uma métrica aqui e você vai pegar a melhor das métricas. Pegou a melhor das métricas, você tem aqui, vamos supor que o algoritmo que teve o melhor resultado foi o algoritmo 2. Você vai pegar o algoritmo 2 e seus parâmetros e botar nessa caixinha aqui. E agora você vai juntar os dados de validação e de treino para serem os novos dados de treino do algoritmo que se saiu melhor nesta etapa anterior. Isso vai produzir um modelo. Esse modelo aqui seria o modelo de produção. Aí você pega agora que entra os seus dados de teste. Porque esses dados de teste agora, eles estão funcionando como se fossem os dados de produção, sem chegar na produção. Então, você pegou os dados, dividiu, treinou, achou o melhor algoritmo, e agora você está fingindo que você é o cliente, e você está testando com novos dados, que são dados
que vão fingir serem os dados de produção, mas eles são dados de teste. E eles vão te deixar, porque são dados de teste, você sabe, as respostas, você tem como avaliar a métrica da qualidade desse modelo dos dados de teste. E você, basicamente, nesta linha aqui de baixo, simulou o efeito de ter colocado o dado em produção na vida real. Se você concorda com esse resultado, mande esse modelo para os dados de produção. Se você não concorda, volta e repete o processo todo. Novos algoritmos, novas métricas, sei lá. Você pode utilizar a validação cruzada nessa etapa intermediária? Pode. Você pode utilizar a validação cruzada aqui no meio, mixigenar esta técnica clássica com a anterior. Por quê? Porque os problemas que você possui neste modelo aqui são semelhantes ao do holdout. O problema só não se demonstra tão importante porque como você tem uma etapa de validação aqui no meio, uma etapa de teste, você de fato está utilizando o holdout e pagando para ver dentro de casa ainda qual é a eficiência desse modelo na vida real. Então, se por acaso alguma coisa for dar errada, você vai descobrir agora e você vai poder voltar atrás antes de mandar isso para o cliente. É um modelo famosíssimo porque ele foi criado, eu esqueci o nome do rapaz agora, nós já até citamos ele em Ética, tinha uma frase que ele falava lá atrás sobre o deepfake que tinha sido criado alguma coisa atrás que lembrava de nossas responsabilidades. Foi ele que desenvolveu a teoria dessa técnica e escreveu em um livro, para tanto. E é uma coisa bastante interessante hoje, é que essa é uma forma que ele defende muito amplamente. Eu, particularmente, gosto bastante dessa metodologia. Às vezes, uso ela exatamente como foi sugerido, e às vezes eu uso com uma validação cruzada nesses dados aqui, para realizar essas avaliações de modelo e chegar a essa eventualidade. Ou seja, nada te impede de você pegar a validação cruzada, por exemplo, selecionar 20% dos dados, deixar no cantinho, executar uma validação cruzada e depois pegar esses 20% de dados e simular o efeito da produção à parte. Eu sugiro muito que você faça essa última etapa, que é a simulação do efeito da produção, independente de qualquer coisa. Você não quer deixar o cliente descobrir o que pode dar errado. Essa é a pior solução possível. Ok? Então, nossas referências aqui são as mesmas que eu apresentei na aula 1 e serão as mesmas que eu vou apresentar na aula 3. Nesse caso aqui em especial, nós estamos falando ainda, tem várias coisas intermediárias aqui, tem muito mais referências, inclusive, a respeito do próximo slide do que do próximo slide, do próxima aula, do que desta aula aqui, mas fica aí para sua consulta posterior. Aqui tem, ó, How to deal with missing data, por exemplo, é desta parte aqui do curso. O que nós fizemos hoje? Fizemos algumas considerações que são muito relevantes sobre os dados. É o cerne de muitos problemas. Não dá para ignorar isso. E apresentamos os fluxogramas de trabalhos que podem ser usados em problemas de aprendizagem de máquina e que nós devemos levar em consideração. Vamos escolher um deles. Tá? Você pode até inventar um novo por aí, depois me mostrar, se quiser, mas eu só conheci esses 5, tá? Achando um novo aí. Quer dizer, existem outras formas de criar isso, mas esses são os 5 mais clássicos, então vamos ficar com esses 5 por aqui. Você pode inventar um melhor para você? Pode sim, fique à vontade, mas esses são os que a gente vai ter que escolher nos nossos projetos da vida real. Muito obrigado.